Bom dia a todos, está na altura de mais um tema do dia. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com o Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, e hoje vamos analisar a derrota do Futebol Clube do Porto em Rio Maior, que é a primeira no campeonato, e vamos também tentar perceber de que forma é que este resultado afeta as contas da Primeira Liga. Bom dia, Luís. Antes de mais, vamos começar pelo resultado em si. Os gansos acabaram por ser felizes, mereceram? Mereceram ser felizes, bom dia, porque acho que isso é também justo estarmos a fazê-lo. Obviamente que vamos maioritariamente analisar o lado portista, natural, é o líder, está na luta pelo título, mas acho que há uma palavra importante a dizer em relação ao Casa Pia. Jogou com as suas armas, enfim, jogou com as armas que teve, às vezes também retardar o jogo. Foi uma equipa efetivamente feliz, mas que se agarrou à felicidade. Ou seja, o Porto até, honestamente, entrou melhor do que tem sido comum nos últimos jogos. Acho que foi uma boa entrada do Porto. O Casa Pia marca contra a corrente do jogo, depois consegue ampliar, numa fase em que estava a conseguir controlar, estancar os portistas, mas consegue ampliar o marcador num autogolo. E depois, quando tudo podia ruir, porque o vir do intervalo, o Porto faz 2 substituições, marca imediatamente, tinha tudo aqui para fazer ruir a muralha do Casa Pia. Portanto, há muito mérito da equipa de Álvaro Pacheco na forma como conseguiu conter o adversário. Não é fácil, mas podia até ter tido um bocadinho mais de calma nos últimos minutos em que o Porto já estava muito desgastado a ter bola no meio campo contrário, só que o campo também não estava nada famoso, e essa é uma nota que fica deste jogo, neste caso para as duas equipas, mas obviamente quem perde vai sempre queixar-se mais em relação ao relevado, e de facto, à medida que o tempo andou, sobretudo a área do Casa Pia na segunda parte estava a ficar impraticável, um lamaçal, mas do ponto de vista de Casa Pia é uma vitória que sabe muito bem, que tira a equipa da zona de descida, e que é uma vitória histórica, porque o Casa Pia nunca tinha ganho ao Futebol Clube do Porto. E é a primeira vitória em casa esta época também. Também, diria que só é pena, algo que, enfim, vamos nos arrastando. Esperemos que os próximos regulamentos também consigam prever e prevenir estas situações, que é, salvo erro, 4ª temporada seguida, ou 3ª temporada seguida do Casa Pia a jogar em casa emprestada, uma vez um ano no Jamor, agora em Rio Maior, e até para os adeptos do Casa Pia, que não podem ver a sua equipa há largos anos, e para o futebol português também acho que é algo, enfim, não é por ser este jogo, é algo recorrente que vamos também falando. Não fica bem, não é bonito jogar a 100 km de distância, jogar fora do seu distrito, jogar bastante distanciado, e portanto acho que não é um sinal bonito que fica também do futebol português. Farioli mexeu em várias peças, à cabeça Kiwior, Froholt não foram a jogo enquanto titulares, e eu pergunto se o técnico italiano fez mal. Assim, não podemos ser incoerentes em relação ao que temos falado sobre a gestão de Farioli. A verdade é Farioli, no panorama nacional, consegue transmitir que tem aqui 17, 18 titulares, entre aspas. Ainda nem estou a contar com os reforços que vêm agora em janeiro, em que eu acho que o Porto volta a mexer bem, encontra peças muito interessantes para dar ao treinador. Fofana, não sei como é que chega, mas é um jogador que pessoalmente sempre gostei muito, nos tempos em que era capitão do LAN, um jogador com excelentes atributos, mas ainda fora isto, olhando para as peças que Farioli tem usado em Liga Europa e Campeonato, nas taças, tem ali 16, 17 opções que podemos dizer titulares. Ainda ontem olhamos para o banco e vemos, como disseste, Kiwior, o Froholt, que estaria mais limitado por estar com febre, Alberto Costa, que já foi titular N vezes, Rodrigo Mora e por aí fora. Portanto, vários jogadores que demonstram que o treinador tem feito um bom trabalho em termos de gestão do plantel para chegarmos a esta fase e sentirmos, ok, o Porto tem, e agora se calhar com os reforços, 20 titulares. Portanto, acho que não deve haver grande incoerência. Eu estava ali também a fazer o termo de comparação. O Porto mexe 5 peças em relação ao jogo frente ao Rangers, e mexe 2 em relação ao jogo frente ao Gil Vicente, que diria está ali mais ou menos a carga toda.
Agora, honestamente, como analista, diria, acho que é um erro nesta gestão, em condições normais, e pelo que percebi, não houve nenhuma limitação, Kiwior entrar nesta rotatividade. Percebo que a chegada de Tiago Silva implica aqui uma maior gestão, que também dá outro tipo de capacidade ao treinador para ir gerindo os seus jogadores lá atrás, e que, obviamente, se um deles se lesionar, está mais salvaguardado. Agora, Kiwior, ou à esquerda, ou, na minha opinião, preferencialmente no centro, tem que jogar. É um dos jogadores que sim ou sim. E o facto de ele não ter jogado ontem, não consigo ligar isso diretamente à derrota. Claro que podemos olhar para o autogol do Tiago Silva, mas não me parece que seja suficiente. Agora, o que Kiwior dá à equipa, o que dá à equipa com bola, honestamente, acho que foi um erro do Farioli. Aliás, estávamos aqui a ver o jogo na redação, antes de entrarmos no direto do mercado, e estávamos imediatamente também a falar disso. Não é algo que chegamos aqui ao fim do jogo e consideramos isso, mas honestamente não acho que tenha sido uma boa opção. Agora, não digo que o treinador é incoerente e não digo que o treinador erra em fazer este tipo de gestão, porque a verdade é que chegamos a esta fase, o Porto é líder, o Porto está nos oitavos da Liga Europa, o Porto está nas meias finais da Taça de Portugal e o treinador tem feito uma gestão que, como comecei por dizer, multiplica as suas opções e que torna aqui todos os jogadores um bocadinho titulares. Portanto, nesse capítulo, não vou dizer que Farioli é réu, ainda que com, na minha opinião, aquele erro de Kiwior. O jogo também ficou marcado pela entrada de William Gomes, que lhe valeu uma expulsão, vai ser desfalque para o Clássico. E eu pergunto-te se William Gomes é o maior culpado desta derrota. Falta-me só completar em relação ao Kiwior, que ainda por cima tendo uma semana limpa para o Clássico, só na próxima segunda-feira, ainda menos lógica me faz haver uma poupança, uma rotatividade de um jogador como o Kiwior. O Bednarek jogou na quinta-feira e acharia muito mais natural acontecer com o Bednarek. Ainda a questão William Gomes, efetivamente, fica muito mal na fotografia. Eu atenuo com... ele imediatamente reage como culpado, não tem qualquer tipo de protesto. Enfim, percebe imediatamente que errou. Mas efetivamente é um lance que um jogador não pode ter e que tem que aprender com aquele erro, vai ser punido, não sei se com um jogo ou com mais, diria que se calhar até é um lance absolutamente arrepiante, mas acho que o William Gomes ainda é um jovem, não nos podemos esquecer disso, é um jogador que ainda está a dar os seus primeiros passos, que está a fazer uma época que ainda não vou dizer que é de afirmação, mas que é bem superior à metade da época que fez o ano passado. E, portanto, enfim, não é um jogador imune ao erro. Errou, efetivamente, fica muito mal na fotografia, impede, na verdade, o Porto de, nos últimos minutos, poder ser mais efetivo no ataque à área, na avalanche final. Agora, não digo que é o único réu, porque o que se estava a sentir naquela altura é que o Porto já estava a faltar muita clarividência, muitas bolas colocadas na área sem grande nexo, sem um melhor destino. Obviamente também refém do estado do relevado, que não dava para colocar a bola muito no chão, mas o William Gomes, não vou dizer hipotecou, mas quase, diminuiu muito as hipóteses do Porto vou dizer para a última meia hora, porque depois ainda há 11 minutos de compensação, e portanto é um lance que mancha a sua época para já. Já falámos aqui das principais ausências, mas há uma que está a causar aqui alguma frição, permite-me a expressão, que é de Rodrigo Mora, que até foi considerado melhor em campo para o 0-0 frente ao Rangers. E eu pergunto-te se esta ausência entende-se. A tentação natural é olhar para o jogo, olhar para as circunstâncias do jogo, circunstâncias climatéricas de relevado, como já estou aqui farto de falar, e pensar, ok, não é um jogo para Rodrigo Mora. Esta pode ser uma tentação, e é uma tentação legítima, natural. Agora, olhamos também para o que aconteceu na segunda parte, e para um Porto que ganha um balão brutal logo no primeiro minuto com o golo, e que depois vai esvaziando muito rápido, com um deserto de ideias e com uma previsibilidade um bocadinho
incomodativa até, um Porto que, e nós estávamos a falar isto em off, coloca muito jogo no corredor central, demasiado jogo no corredor central, que o Casa Pia teve muito mérito a anular e que o Porto não soube descongestionar por fora. E eu acho que Rodrigo Mora, não sendo propriamente um flanqueador, mas é um jogador virtuoso que se calhar teria outro tipo de ideias nesse jogo central ou então que iria descair para um dos lados para buscar a bola, para ir para cima, para combinar. Portanto, acho que o Rodrigo Mora é um jogador que tem que jogar. É um jogador que deve acrescentar. E a verdade é, o treinador justificou com algumas substituições que não estavam no plano. Falou da questão do Martim Fernandes estar lesionado ao intervalo. Mas eu, sinceramente, acho que em 5 opções, Rodrigo Mora tem que caber numa delas. Não coube e não vi que a equipa tenha criado o suficiente para se sentir ok, com o Rodrigo Mora não seria melhor. Nunca saberemos, mas acho difícil ninguém ter a tentação de dizer Rodrigo Mora provavelmente daria um bocadinho mais de perfume, mais de imprevisibilidade, e o Porto efetivamente foi muito previsível, sobretudo a partir da expulsão. Até para o lugar de Borja Sainz, que tem estado em seu rendimento e não foi exceção este jogo. E para finalizar, Luís, eu pergunto-te, este resultado acende as contas do campeonato, como é que fica a primeira liga daqui para a frente, mas também o jogo com o Sporting? O futebol é realmente muito fértil em surpresas. Basta ver esta jornada. Era uma jornada que, se calhar, a priori, e da forma como as equipas andavam, e no caso do Porto, muito longe, a meu ver, de jogar um futebol de encantar, mas a ser super eficaz defensivamente. E, portanto, olharíamos para esta jornada, se calhar, como, ok, é uma jornada com maior ou menor dificuldade, os grandes vão passar. E a verdade é que, se calhar, com uma boa ajuda, entre aspas, das circunstâncias climatéricas, 2 deles não passam. O Benfica, perante um guarda-redes que faz uma grande exibição, um Porto perante uma equipa que mostra muita coesão. Mas a verdade é que o Sporting esteve a 2 minutos de quase entregar o campeonato. Isto são apenas suposições sempre, mas a coisa esteve aqui prestes a ser muito favorável ao Futebol Clube do Porto e de repente muda um bocadinho. É inquestionável e acontece, está nas conversas, puxar a fita atrás, olhar para a época passada de Fariol, ele tem aqui uma luta mental que ele precisa de gerir muito bem, porque isto é inevitável. Aliás, obviamente os adversários estão mortinhos que isso aconteça para poderem enfatizar este dado, mas os próprios esportistas, ainda ontem estava, assim que o jogo acaba, fui ler os comentários no post do Futebol Clube do Porto e no post também do 0-0, e isto vem à tona por parte de muitos esportistas, desconfiados desta vertente. Portanto, eu acho que o Porto precisa de estancar isto rapidamente. Tem agora 2 jogos exigentes. Claro que toda a gente vai falar do Clássico, mas a seguir, na Choupana, também não vai ser um jogo fácil. O ano passado o Porto perdeu lá 2-0 e é um terreno onde normalmente há dificuldades. Este ano o Sporting ganha lá, salvo erro, 4-1, mas passou por muitas dificuldades contra 10, logo no início da temporada. Portanto, eu diria que nesta altura, e é bom haver um bocadinho de calma no reino do Dragão, porque o Porto tem mais 4 pontos, só há uma equipa a depender de si própria para ser campeão. Se o Porto perder o Clássico, continua a ser a única equipa a depender de si própria para ser campeã, mas obviamente não pode adormecer. E também, sejamos muito objetivos, o Porto continua a poder jogar com 2 resultados no Clássico. E acho que, se calhar, este cenário atual faz com que o Sporting também possa jogar com dois resultados. Empatando, não fica fora da luta pelo título, porque depois fica a contar com saídas do Futebol Clube do Porto. Mas coloca um bocadinho menos de jogo cheque para o Sporting, ainda que para o Porto. Eu diria que se hoje perguntar a um portista se assina o empate no Clássico, se calhar boa parte dos portistas pode assinar. E eu acho lógico, porque fica na mesma com uma boa almofada, depois é uma questão de ser competente nos restantes jogos.
e acima de tudo de ganhar confiança, ganhar confiança, porque o que se sente no Porto é o Porto estava muito agarrado aqui à coesão defensiva. Mas num jogo em que isso não se verificou, a equipa desmoronou. E, portanto, é importante que a equipa consiga ter outro tipo de capacidade mental para gerir estas situações. Ontem estava a puxar pela cabeça e há uma reviravolta do Porto desta época. Também a verdade é que pouquíssimos jogos o Porto se viu a perder. Não tem muito esta realidade porque é competente, mas se calhar precisa aqui de outra reviravolta para voltar a estar com os índices de confiança no topo. Ainda há muito campeonato pela frente, é verdade, mas o Clássico ganha mais emoção agora. Obrigado, Luís. Veremos como é que o Futebol Clube do Porto vai encarar este tão apetitoso clássico, digamos. Esta terça-feira pode assistir ainda a um novo episódio do 5 para 4, o podcast dedicado ao futsal, mas também um episódio especial, digamos, do Mercado Flash, de rescaldo ao mercado que fechou esta segunda-feira e que se despede para regressar apenas no verão. Fique connosco, fique com o 00.